Olá pessoal, estou de volta aqui com os vídeos no canal, é o primeiro vídeo do ano, espero que vocês tenham passado um bom final de ano e que esse ano seja de muitas melhoras, de solução para tudo que está acontecendo e de uma prosperidade muito grande para todos nós. Para quem não me conhece, eu sou a doutora Tassiana, eu sou psicóloga clínica, eu estou atendendo somente online por conta da pandemia. Eu sempre deixo aqui embaixo na descrição os links para quem tiver interesse em atendimento e também se tiver alguma dúvida. O tema de hoje, até aproveitando, né, que eu acabei de falar sobre o atendimento online, o tema de hoje vai ser sobre terapia online. Será que ela funciona? Muitas pessoas ainda têm um receio, um preconceito, um medo, assim, né, de fazer uma terapia online. Porque acredita muitas vezes que a terapia online não é tão eficaz quanto a terapia presencial. É importante falar que a terapia online ela já é aprovada pelo Conselho Federal de Psicologia, o CFP, antes mesmo da pandemia. Sofreu algumas mudanças, né? No começo era utilizado apenas para orientação. Depois de um tempo foi aprovado a terapia, mas com 20 sessões, então ela tinha um limite. Já atualmente, ela não tem mais esses limites de sessões e ela pode ser, né, utilizada como uma terapia igualmente à presencial. E como eu falei, essa aprovação foi antes mesmo da pandemia. Já haviam profissionais que realizavam atendimento online, inclusive eu, mas agora com a pandemia foi se falado mais sobre o assunto, né? A maioria dos profissionais tiveram que se adaptar a essa nova tecnologia, tanto, né, os profissionais quanto os pacientes. Então hoje se fala muito mais e as pessoas estão mais interessadas sobre o assunto, né? E o que eu diria, né, sobre a minha experiência com os atendimentos online? É eficaz tanto quanto o atendimento presencial. Eu atendo pacientes adultos e adolescentes. Os adolescentes, eles precisam de uma autorização dos adultos e eu realizo com a terapia cognitivo-comportamental, que é uma terapia mais objetiva e eu achei que encaixou bastante com a terapia online. Então, com as minhas experiências, eu percebo que os benefícios, as evoluções são as mesmas do que na terapia presencial. Tanto é que eu utilizo até as mesmas técnicas e eu percebo que os pacientes também notam isso, né? Eu recebo um feedback positivo. No início, os pacientes também tinham um pouco de receio de iniciar com a terapia online, mas depois de um tempo eles perceberam essa evolução, eles perceberam que é da mesma forma, né? E acabaram até sendo mais naturais, assim, né, nas sessões. E até disseram para mim, né, recebi, né, os feedbacks no sentido de que se não tivessem feito a terapia online, se tivessem deixado para lá, eles estariam piores, né, na questão dos quadros, né, dos transtornos. Então, eles perceberam esse benefício e muitos querem ainda continuar, né, com a terapia online. Então, o que eu posso falar dessa questão é que é importante experimentar. Às vezes a gente acaba tendo esse preconceito e deixa de fazer algo, né? E eu vou trazer aqui algumas dúvidas mais frequentes de pessoas, né, pacientes que ficam em dúvida, né, com relação à terapia online e depois eu vou passar 3 benefícios também da terapia. Uma das principais perguntas, né, é quais casos que podem, né, fazer a terapia online, quais quadros. Então, assim, os quadros e os casos que não são recomendados para ser feita uma terapia online são aqueles casos muito graves, com crises muito graves, ideações suicidas, desastres e também, né, algumas situações de violências, né, que são muito fortes. Então, nesses casos específicos, não é adequado a terapia online, é melhor fazer a terapia presencial, né? Então, é importante fazer essa avaliação. Mas, na maioria dos casos, né, dos transtornos, dos quadros, né, que a gente realiza na terapia presencial, também pode ser realizado na terapia online. Uma outra questão também é que as pessoas perguntam, será que a terapia online vai demorar mais para ter uma alta, para ter uma evolução do que uma terapia presencial? Isso não é verdade, porque mesmo na terapia presencial,
dependendo do caso, a gente também pode estender bastante, né? Pode demorar mais. Então, depende muito do caso, né? Pode ser que seja mais rápido ou menos rápido, tanto na presencial quanto na online. Tudo vai depender também de quanto o paciente está engajado, de quanto ele está disposto a mudar, fazer as tarefas, né? Então, isso faz uma diferença muito grande. A gente percebe que quando isso acontece, nas duas terapias, a evolução é melhor, porque é um trabalho dual, né? Do terapeuta e do paciente. Uma outra questão também é que as pessoas comentam de que na terapia presencial, você acaba vendo mais, né, o corpo todo da pessoa, você consegue ter mais visualização se a pessoa está ansiosa, né, de alguns sinais corporais, e na videochamada não. Mas, por mais que a gente não consiga ver, né, claro que no presencial a gente tem esse contexto maior, né, esse contato maior, mas na terapia online a gente consegue identificar outras situações também para poder ver se realmente a pessoa está tendo um comportamento diferente ou não. Por exemplo, se a pessoa ela está ansiosa, a gente não vai ver ela ali balançando as pernas, né? Se fosse no presencial, mas a gente consegue notar se a pessoa ela está falando mais rápido do que o normal, se a pessoa está roendo as unhas, ou tem algum tique, ou muitas vezes não está conseguindo ser objetiva. Se ela tá triste, às vezes ela tá mais interiorizada, ela não tá conseguindo falar muito sobre algumas questões. A gente percebe também quando está fugindo de algum tema, de alguma questão. Então, a gente consegue ver outros comportamentos, outros sinais, né, dentro também da terapia online, até porque a gente já vai identificando no paciente desde o começo, às vezes até em conversas, né, até no telefone, no primeiro contato, a gente já vai avaliando algumas questões. Uma outra questão importante é a questão do sigilo, né, que as pessoas ficam em dúvida, será que no online vai ter o mesmo sigilo do que no presencial? Com certeza, né, a gente continua utilizando o código de ética, então tanto no presencial quanto no online vai ter a mesma forma de sigilo, né? Tudo que é falado lá não sai da sessão, tá? E agora eu vou falar 3 benefícios. Mas antes de falar, é importante colocar que cada pessoa é uma pessoa diferente. Então tem pessoas que realmente não se adequam, tem pessoas que tem algum, né, está em alguma dessas situações que não são adequadas para o tratamento online, né? De repente, né, algum caso específico que não consiga, ou então não tem uma privacidade, porque tem pessoas que não têm um ambiente para fazer a terapia, né? Tem pessoas que mesmo morando com bastante gente, encontram algum lugar, mas tem pessoas que não. E aí é um caso, né, e que precisa ser feito na presencial. Mas o que acontece é que muitas pessoas não fazem porque elas têm realmente uma resistência, um medo de sair da zona de conforto, ou não conhecem, não sabem como que funciona a terapia online e acabam deixando de experienciar e às vezes deixando de fazer uma terapia e perdendo, né, de se ajudar, de ter uma evolução, né? Então, por isso que é importante refletir sobre isso. O primeiro benefício da terapia online é que abrange, né, para diversos lugares. Então, pessoas que estão em outros estados, que às vezes não tem algum profissional adequado no momento, ou que não se identificaram com alguém e vê alguém ali na internet, vê algum profissional e querem fazer, elas conseguem ter esse acesso. Pessoas que moram em outro no exterior, né, fora do país, às vezes não falam direito a língua, não se identificaram também com outros profissionais, então eles também têm a oportunidade de fazer esse atendimento online. De repente, pessoas também que moram longe ou até que têm uma deficiência física, que não conseguem sair de casa, eles conseguem ali ter uma acessibilidade maior, né? Então isso é muito importante. Um segundo benefício são para pessoas que não têm tempo, então são pessoas que trabalham muito ou então tem filho, né? Precisa estar ali com o filho, não pode deixar, né? Ou, como eu falei, não tem um horário no trabalho e aí acabam deixando de fazer a terapia ou de cuidar de si mesmo. E aí com a terapia online, a pessoa ela pode fazer ali num horário de almoço, ali no trabalho, ou então em casa mesmo, que está próximo da criança. E aí é um período curto, e isso ajuda com que seja mais acessível e faça com que essas pessoas tenham
tenha um momento para cuidar de si mesmo, entrar mais em contato consigo, né? E um último benefício é a questão do custo-benefício, né? Porque tem pessoas, como eu falei, que moram longe e de repente gastam muito com condução, né? Com a locomoção para ir e vir. Então, o custo-benefício é menor, né? Financeiramente, tanto para o paciente quanto para o profissional, tá? Então, isso é muito importante. Uma outra questão que eu noto também é que diminui as faltas. Eu percebi que no online as faltas são muito menores que no presencial e tem algumas pessoas que se sentem um pouco mais confortáveis, mais à vontade também por estar em outro ambiente, sem ser ali no consultório. Se você se identificou, se você de alguma forma tem interesse em realizar o atendimento online, eu vou passar aqui alguns passos para que você escolha um bom profissional. Pode ser comigo ou pode ser com qualquer outro profissional que você se identifique. Primeiramente, você tem que ver se esse profissional está ativo no CRP. E como fazer isso? Você tem que entrar no site do Conselho Federal de Psicologia, no CFP. Lá vai ter um local que você pode buscar pelo profissional. E aí você pode colocar o nome completo do profissional e também o número do CRP dele. E aí lá vai aparecer se ele está ativo, né? Se ele pode atuar como psicólogo, e isso é muito importante. Uma outra questão também é que você esteja num lugar que tem uma privacidade. Como eu falei, é importante que você se sinta à vontade, que você se sinta confortável. Então tem que ser um ambiente silencioso, que não tenha muitos barulhos, que não tenha muita gente em volta, para que você se sinta bem para estar falando sobre suas questões mais íntimas, né, sobre os seus problemas. Então, isso é muito importante. E também utilize o fone de ouvido. E uma outra questão é que é importante que você tenha uma boa conexão com a internet. Para você fazer as sessões online, você precisa apenas ter um celular ou então um computador, que você tenha uma câmera, um áudio, né? E isso já é o suficiente para que você possa fazer. Só que a conexão, ela vai ser importante para que não caia, né? Não fique ruim ali na videochamada e acabe atrapalhando muitas vezes a sua sessão, tá bom? Então, eu espero ter ajudado. Se tiver alguma dúvida, pode entrar em contato comigo. Curte, comenta, compartilha para que outras pessoas também tenham conhecimento sobre o assunto e se inscrevam no canal e ativem o sininho para receber nos próximos vídeos. Se tiverem novas sugestões de vídeos, também pode deixar aqui embaixo nos comentários. Eu agradeço e até mais!